para a sua prova teórica e é aquela pessoa curiosa, quer saber como que é a configuração das questões ou mesmo conhecer algumas questões que poderão cair aí na sua prova, esse vídeo aqui é feito para você. Eu sou a Prof. Filo Mendes, sou instrutora de trânsito já há mais de 17 anos, sou instrutora, sou diretora geral, sou diretora de ensino também e estou trazendo para você esse vídeo aqui com questões oficiais que os meus alunos erraram para poder auxiliar vocês a conhecer, a entender e a aprender que essas questões poderão cair aí na sua prova, além, claro, de muitas dicas, muitos macetes para auxiliar você a obter a sua aprovação. Então, já deixa o seu joinha, comenta sua cidade, o seu estado. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever e vem comigo para mais um super vídeo das questões oficiais da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. A placa A2A significa, primeiro, todas as placas A são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Essa aqui é uma curva, mas é uma curva para onde? Então, ó, olha a dica. Vocês estão vendo que tem a letra A, que é de advertência, que tem o número 2, que é o número da placa, e depois do número 2 tem uma letrinha pequena? Essa letra poderá ser A e poderá ser B. O que que muda? Tudo que for A é esquerda. Tudo que for B é direita. Então, tudo que tiver letrinha A é esquerda. Então, nesse caso, é uma curva à esquerda, ok? Então, tem a letra A é esquerda, tem a letra B, direita. Essa segunda questão aqui também tem placa. Só que ele não está perguntando o significado, ele quer saber a função. Qual que é a função das placas vermelhas? Bom, as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas servem para regulamentar o trânsito. Elas ditam ordem, regras, restrições, obrigações e proibições. Note, ele não quer o significado, ele quer a função. Então, seja o que for, o número romano 1 é uma placa vermelha. Já o 2 e o 3 são placas amarelas. Então, quer dizer o quê? Que elas são iguais. O significado, a função delas é a mesma, que é o quê? Advertir, ou seja, é a advertência. Então, notem que a número 1 é regulamentação, e essas duas que são iguais, elas têm que ter o significado igual, porque elas têm a mesma cor. Elas são o quê? Elas são amarelas. Então, elas têm que ter a mesma. Se elas têm a mesma cor, elas têm que ter o mesmo significado, ou seja, ter a mesma função, que é de advertir, ou seja, advertência. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Lembrando que direção defensiva é uma direção preventiva. São atos, são ações, são atitudes antes que algo aconteça. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Nessa questão, ele está perguntando o significado do termo condições adversas. Dica, macete. A resposta sempre vai começar com os fatores ou combinação. Tá anotando as dicas? Tá anotando os macetes? Então, capricha na marcação aí. Condições adversas, os fatores ou combinações. Condições adversas, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Ah, professora, mas eu fiz um simulado e no meu simulado perguntou quais são. Pois bem, quais são é um pouquinho mais difícil, porque são 8 itens. Agora, imagine vocês cair na prova, quais são, e vocês terem que lembrar, terem que decorar que é luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro e carga. Ufa! Ai, fiquei até sem fôlego. Por quê? Porque são muitos itens. Mas, se vocês lembrarem que são 8, vocês vão contar a alternativa que tem 8 itens e vão marcar
porque vai ser a quantidade correta de condições adversas, que são 8. E se perguntar a definição do termo, os fatores ou combinação. Agora, condições adversas do motorista, condições adversas do condutor. Atenção! Condições adversas do condutor é tudo que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Por exemplo, ele pode estar alcoolizado, se sentindo alcoolizado, se sentindo com sono, sentindo problemas de audição, sentindo problemas na visão. Então, são sentimentos, podem ser físicos ou emocionais. Por exemplo, estou me sentindo cansado, estou me sentindo com fome, estou me sentindo triste, estou me sentindo alegre, são sentimentos. Sempre que falar em condição do motorista, sentimento. Olha a segunda aqui. Quem que sente sono? Motorista. Quem que sente fadiga? Ai, professora, eu não sei o que é fadiga. Fadiga, pessoal, é uma palavra chique para falar canseira. Quem que sente canseira? Quem que sente cansaço? O motorista. Quem que sente estresse? Também é o motorista. Então, notem que são sentimentos. O carro sente sono? Não. A via sente sono? Não. O único que pode sentir, ter sentimentos é o motorista. Ele pode sentir sono, fadiga, estresse, pode ter problema na audição, na visão, pode estar alcoolizado, entre outros. Sempre que falar do motorista, são sentimentos. Um candidato, olhem bem, candidato à obtenção da CNH, durante o exame de direção veicular para a categoria B, comete uma falta grave com perda de 3 pontos. Nessas condições, ele será. Pessoal, se vocês tiverem curiosidade, vocês pegarem a apostila de vocês, lá no finalzinho, página 160, página 161, vocês terão as faltas que vocês poderão cometer no exame. Então, uma falta grave é 5 pontos, uma falta média é 2 pontos e uma falta leve é 1 ponto. E existem também as faltas eliminatórias, certo? Então, se ele cometeu uma falta grave, ele perdeu até 3 pontos, ele será aprovado. Por quê? Durante o exame de direção veicular, ele poderá perder até 3 pontos, ou seja, ele tem que alcançar os 70%. Não tem como a gente ser perfeito ao ponto de não errar. Então, ele pode errar sim, e ele poderá perder até 3 pontos. Mesmo perdendo 3 pontos, ele será aprovado desde que não cometa nenhuma falta de qualquer natureza. Se ele perder mais 1 ponto que seja, aí, infelizmente, ele vai ser reprovado. Mas, se ele perdeu apenas 3 pontos, ele com certeza será aprovado. A penalidade de advertência por escrito. O que é advertência por escrito? É uma cartinha, é um puxão de orelha, te contando que você cometeu uma infração. Ela poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito em quais infrações? Leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O que é reincidente? É cometer mais de uma vez, ter 2 infrações leves ou 2 infrações médias. Aí, ele vai perder a regalia da advertência por escrito, ele vai receber a multa. Mas, se foi a primeira multa dele, leve ou média, nos últimos 12 meses, ele não vai receber a multa de 3 pontos ou a multa de 4 pontos, e nem os valores em reais. Ele vai receber uma cartinha, um puxão de orelha, contando que ele fez aquela infração, mas que ela vai ser convertida em advertência por escrito por ser leve ou média, claro, desde que ele não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Três motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Notem bem, agora nós estamos falando de infração. Aqui
Nós estávamos falando de faltas. Eu até tenho que fazer um vídeo explicando para vocês as faltas, que são aquelas que estão lá nas últimas páginas da apostila, e aqui são as infrações. Quais que são as gravidades das infrações? Gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Essas aqui são as infrações. Então, nos últimos 12 meses, eles acumularam. Então, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. A pergunta é: a suspensão do direito de dirigir vai ser para quem? Vamos analisar. Motorista 1 tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%. Quando nós falarmos de multa por velocidade, vão existir 3. Vai existir uma infração gravíssima, uma grave e uma média. Qual que vai ser a diferença de cada uma? A velocidade. Se ele estiver em mais de 20%, é uma infração média com 4 pontos. Se ele estiver entre 20 e 50, é uma infração grave com 5 pontos. Agora, se ele for igual ao motorista 3, que tem uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, além dele ter uma infração gravíssima com 7 pontos, ele terá o direito de dirigir suspenso, que é o que a pergunta está querendo saber. Quem que vai ser suspenso? A princípio, o motorista 2, porque ele está transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via, ok? O motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma natureza média. Só que assim, para ele ser suspenso, como ele tem 2 infrações gravíssimas, ele teria que acumular 20. E ele tem apenas 18 e não 20. Se ele tivesse uma gravíssima só, ele poderia acumular até 30. E se ele não tivesse nenhuma gravíssima, 0 gravíssima, ele poderia acumular até 40. Mas como ele tem 2 gravíssimas, ele poderia acumular até 20. Com 20, aí ele seria suspenso. Só que ele está com 18, então ele não vai ser suspenso. O único que será suspenso é o motorista 2 por transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quatro motoristas realizam manobras de ultrapassagens conforme indicado abaixo. Motorista 1, 2, 3 e 4. E agora, quem aqui está cometendo infração de trânsito? Vamos ver. Motorista 1, ele ultrapassou pela direita o veículo à sua frente, que se encontra em faixa apropriada, sinalizando que vai dobrar à esquerda. Opa, pera lá. Aqui tem uma exceção. Eu posso ultrapassar pela direita? Posso. Quando o veículo da minha frente estiver apropriadamente na faixa correta e sinalizando que ele vai entrar à esquerda, então eu posso passar pela direita. Então, esse aqui está correto. Motorista 2 ultrapassa pela contramão em ponte de rodovia de pista única. Pessoal, se fosse pista dupla, o que é pista dupla? Pista dupla é quando eu tenho 2 faixas ou mais no mesmo sentido. Pista única é quando eu tenho apenas uma faixa por sentido, uma está indo e uma está vindo. Neste caso, uma pista por sentido é uma infração, sim. Então, motorista 2, ele está cometendo infração. Motorista 3 nem se fala, né, pessoal? Ultrapassar pelo acostamento em pontes, túneis, viadutos, quando for pista única, em locais proibidos, entre outros, é uma infração gravíssima, com 7 pontos. Então, sim, motorista 2 e o 3 estão cometendo infração. E o motorista 4 ele ultrapassou na ponte de rodovia de pista dupla. Bom, se é pista dupla, não é infração. Então, temos infração no motorista 2 e no motorista 3.
Mais um vídeo finalizado com sucesso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Gratidão a todos pela companhia, gratidão também pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Desejo a vocês tudo em dobro, todo o carinho, todas as mensagens positivas que eu tenho recebido aqui. Quero deixar aqui também os meus parabéns a todos que estão sendo aprovados com o conteúdo aqui do canal. Lembrando que todo o conteúdo que vocês encontrarem aqui no canal, ele é válido para todo o território nacional, para todos os estados, para todas as cidades, independente se você está aqui no Paraná, se você está em Santa Catarina, se você está lá em Fortaleza, se você está em Manaus, se você está no Amapá, não importa. Qualquer estado, qualquer cidade que você esteja, o conteúdo desse canal aqui vai ser útil para você, uma vez que nós somos, todo o nosso trânsito é regido pelo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, fica à vontade para estudar, para revisar, para comentar seu estado, sua cidade, para deixar as suas dúvidas aqui embaixo, que eu teria o maior prazer de responder a cada um de vocês. Gratidão pela vida de todos vocês, sucesso, bênçãos, muita proteção para vocês, para a família de vocês e até o nosso próximo vídeo.